em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça. O pastor Micael vai fazer a nossa última palestra. Ele é pastor aqui da nossa igreja, é casado com a Lara, que está sentada lá no fundo com o Dudu e o Tito. O pastor Micael também trabalha com jovens aqui da nossa igreja e tem um grupo de discipulado com homens aqui também. Vou orar pelo Senhor. Querido Deus, muito obrigada, porque o Senhor tem cuidado de tudo até aqui, ó Deus, tem nos protegido e tem falado ao nosso coração. Quero pedir que o Senhor use o pastor, que ele traga verdades da tua palavra, ó Deus, e que faça diferença em nossas vidas. É que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Boa tarde, irmãs, graça e paz, amém? Antes de começarem a pensar que eu estou parecendo com o David Leonardo por causa do microfone, sejam piedosas, não pensem isso, tá certo? Com certeza, eu não tenho dúvidas que hoje foi um dia que vocês cresceram bastante, aprenderam. E na última palestra da Naná, ela termina desafiando todas vocês a entender que piedade é algo que nós precisamos colocar em ação. É algo que nós precisamos colocar em prática. Só que no final, eu quero dizer uma coisa para você, e você vai olhar para a irmã que está do seu lado agora, e vai dizer assim, se você colocar a sua ação em prática, se você colocar a sua piedade em prática, olha para a irmã do lado aí, olha. Diz assim, ó, se você colocar a sua ação em prática, sabe o que é que lhe aguarda? Tumulto e alvoroço. Eu não quero aqui nessa tarde jogar um balde de água fria em vocês. Nem trazer vocês, levar vocês a saírem daqui desanimados. Mas depois de tudo que vocês aprenderam, depois de tudo que vocês assimilaram nessa manhã, vocês chegam dizendo assim, vou sair daqui blindado. A minha vida vai ser só de vitória. Mas o que nós vamos ver hoje é que a partir do momento que você coloca essa piedade em prática, o que vai gerar em você é alvoroço e tumulto. Então, abra a palavra do Senhor. Atos, capítulo 19, e vamos meditar do verso 23 ao verso 41. Atos 19, verso 23 ao verso 41. Nós não vamos ler por completo agora de forma inicial, mas eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, ou o seu aplicativo da Bíblia ligado, e nós vamos entender um pouco sobre como é que a nossa piedade reage diante dos tumultos e diante das dificuldades da vida. Piedade não é só para os momentos em que somos ou que estamos felizes, alegres, no momento de prosperidade, mas a nossa piedade diante do Senhor, ela precisa reagir diante dos tumultos e dos alvoroços que acontecem na nossa caminhada. E é exatamente isso que nós vamos encontrar aqui no capítulo 19 de Atos. Nós estamos diante que depois de 3 anos que Paulo está pregando em Efésios, chegou o momento dele partir. E o texto vai nos mostrar que o evangelho ali foi anunciado. Quando você lê Atos por completo, você vai perceber que até o capítulo 19, você percebe que o evangelho é anunciado, o evangelho é pregado. Paulo está discipulando, ensinando a palavra do Senhor para aquela igreja. E agora Paulo está saindo de Éfeso e indo para 2 igrejas, Jerusalém e Roma. Interessante que quando nós olhamos, para a primeira ele queria levar ofertas financeiras. Para a segunda, Paulo tinha o desejo de levar ofertas espirituais. Esses eram os planos de Paulo. Esses era o planejamento de Paulo, as resoluções de Paulo para aquele momento. Mas o que acontece aqui é que um alvoroço tomou conta da cidade. E nós vamos perceber que os frutos do evangelho começaram a aparecer, porque surgiu oposição e barulho. Interessante que é isso que nós vivemos muitas vezes. Essa vai ser a nossa realidade em muitos momentos. A partir do momento em que nós começamos a demonstrar e colocar em ação a nossa vida de piedade diante do Senhor, uma realidade que vai surgir, vai ser tumulto, vai ser alvoroço, vai ser situações complicadas diante da nossa vida. Porque devido a uma vida de piedade, nós também temos que enfrentar alguns tumultos ao longo do nosso caminho. Por isso, como nós reagimos a esses tumultos
que acontecem na caminhada, diante de uma caminhada de vida de piedade. Vamos ver como é que o tumulto começa. O verso 23 de Atos 19 diz assim: por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Entenda aqui que não são os cristãos que dão início ao tumulto, é os não cristãos. Interessante que o texto diz que o alvoroço tem início por causa do caminho. Em outras palavras, poderemos dizer que o tumulto ele acontece porque o caminho cristão agora ele colidiu com o caminho ímpio. É isso que nós vamos ver do verso 24 ao verso 27, que diz o seguinte: pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, e que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e descaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o do próprio templo da grande deusa Diana, ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Veja que, perceba o argumento de Demétrio agora. Ele olha diante daquela situação e diz: gente, a situação agora é o seguinte, esse Paulo está pregando o evangelho. As pessoas estão se convertendo, e aí, por causa dessa conversão, tem muita gente correndo perigo. Diante da deusa que promete muitas bênçãos aos seus adoradores. A deusa está em perigo. Veja também que o templo atraía turistas. O lucro que isso atraía também estava em perigo. Perceba também que outros irão ficar desempregados. Tudo está ameaçado, porque Paulo está desviando pessoas da idolatria. Todo o sustento, o lucro do templo, nós vivemos disso. E agora as pessoas estão se convertendo, e como é que vai ficar a nossa situação financeira? Como é que vai ficar a nossa deusa? Como é que vai ficar o templo da adoração? E entenderam que a consequência da pregação é que os efésios convertidos estão abandonando o caminho da idolatria e agora assumindo o caminho cristão? Vocês entendem que o grande problema que se inicia é porque os cristãos que estão se convertendo estão abandonando o caminho da idolatria e seguindo o caminho cristão. Você viveu essa realidade na sua vida? Essa realidade aqui, ela faz parte da sua história. Porque se nós queremos entender realmente e ter a certeza, a vida piedosa, ela inicia com uma mudança de caminho. A vida piedosa, ela precisa iniciar com uma mudança de postura da nossa vida. Por causa do Evangelho, realmente mudou o curso da sua vida? Você pode realmente dizer agora que esse Evangelho, que você assumiu, que você diz crer, que você abraçou, ele realmente mudou a estrada da sua vida? Ele mudou a sua postura? A você que vivia num consumismo desenfreado, você mudou? A você que vivia para os prazeres desse mundo, você abandonou esses prazeres? Você deixou de lado? Ou talvez você é daquele tipo que as pessoas dizem assim: isso é um chato. Ninguém consegue se relacionar com fulano ou com Beltrano. As pessoas conseguem se relacionar com você hoje? Essa realidade de mudança do caminho que aconteceu com os efésios, também acontece na sua vida? Essa é uma realidade. Porque o que nós encontramos nas igrejas ou no mundo gospel é que, infelizmente, muitos crentes só levantaram as mãos em um apelo emocional. A realidade que nós encontramos é que as pessoas não se curvam totalmente ao senhorio de Cristo. São levados por uma empolgação. São levados por falsas promessas. Por uma falsa realidade de prosperidade. Porque existem muitos homens e mulheres que entram no hall de membros da igreja, mas nunca entraram no caminho do arrependimento. Porque vida piedosa, ela precisa mudar a nossa vida. Vida piedosa, ela precisa mostrar transformação. Porque não existe possibilidade de vida piedosa quando ainda estamos no caminho da idolatria. Não existe possibilidade de uma vida diante do Senhor se você ainda é abraçado com a idolatria.
Não existe nenhum tipo de condição de caminhar numa vida de piedade se você ainda anda no caminho da idolatria. Não existe vida piedosa caminhando na idolatria. E você pode até perguntar agora, mas pastor, como é que eu posso ter certeza que fui alcançado por esse evangelho? Como é que eu posso ter a garantia que realmente agora eu estou no caminho da verdade? Transformação, arrependimento. Você vai perceber que algumas pessoas elas não vão conseguir articular muito bem o evangelho. Mas você não pode negar que são cristãos genuínos. A questão de vida piedosa não é se você articula bem o evangelho ou não com seus lábios, mas se existe transformação realmente de vida, abandono das práticas idólatras e o abraço do evangelho do Senhor, porque o evangelho que alcança é o evangelho que transforma. O evangelho que alcança é o evangelho que nos torna realmente piedosos diante do Senhor. Porque piedade é gerada por um evangelho que liberta da falsa adoração. E uma verdadeira piedade lhe leva ao rumo da verdadeira adoração. Verdadeira piedade lhe coloca distante daquilo que o Senhor ama. Desculpa, o contrário. Verdadeira piedade lhe coloca perto daquilo que o Senhor ama. É preciso saber se existe transformação em nossas vidas. Porque alegria, satisfação, segurança, harmonia, isso não é encontrado na idolatria. Mas é encontrado no Senhor. Porque vida piedosa, ela gera transformação. Vida piedosa nos faz entender a nossa missão. Você é piedoso? Você é piedosa? Você consegue compreender e ter a consciência de qual é realmente a sua missão? Como cristão, realmente, você tem a real certeza de qual é a verdadeira missão para a sua vida? Porque alguns vão olhar para a igreja hoje e vão dizer assim, a missão da igreja é ser relevante. A missão da igreja é ganhar a atenção do mundo. Outros vão dizer que precisamos ser vistos como pessoas boas. Outros vão caminhar que precisamos promover a transformação social. Nossa missão é pregar o evangelho e discipulá-los. A nossa missão é unicamente falar do evangelho do Senhor. Nós estamos muito preocupados se estamos sendo relevantes ou não. Nós estamos muito preocupados se o nosso discurso é um discurso de ódio ou não. Nós estamos muito preocupados se vamos ser respeitosos ou não. E estamos esquecendo de pregar o evangelho. Vida, piedade. Vida piedosa é daqueles que pregam o evangelho e discipula contra a cultura desse mundo, servindo somente ao Senhor, sem medo do que vão falar, porque hoje em dia vão dizer assim, pastor, tem que ter respeito, né? Tem que respeitar o irmão, ele pensa o contrário. Não gosto de me envolver em polêmica, pastor. Mas será que quando os Efésios mostram transformação, será que não gera uma polêmica? Será que não gera um tumulto? Será que não gera um alvoroço? Veja que a transformação social será uma consequência. Porque pelo poder do evangelho, as pessoas abandonam os velhos costumes e assumem as novas posturas. Por isso, irmãs aqui presentes, irmãos, se vivêssemos assim de fato, haveria alvoroço. Se vivêssemos de fato uma piedade diante do Senhor, haveria tumulto. Como diz na Paraíba, haveria moído. O que deve nos surpreender não é o alvoroço. O que deve nos surpreender não é o tumulto. O que deve nos surpreender na nossa vida de piedade é a ausência de alvoroço e de tumulto. É isso que deve nos surpreender, porque as pessoas não se incomodam mais com o nosso cristianismo. O nosso cristianismo não afeta mais os nossos semelhantes. O nosso cristianismo não mostra realmente uma piedade no nosso lar. Não mostra uma piedade na nossa família. Não mostra piedade no nosso condomínio. Não mostra piedade no nosso ambiente de trabalho. Porque o que realmente nós queremos é a ausência de tumulto e de alvoroço. Mas será que isso realmente é a realidade das nossas vidas? Temos os mesmos objetivos funcionais com base em que princípios? Quais são os seus objetivos? Para que você está vivendo? Você realmente é piedoso ou você é igual aos outros? Os seus objetivos é igual aos objetivos da palavra ou é igual ao objetivo do mundo? Os seus fundamentos é igual aos fundamentos do Senhor ou é igual aos fundamentos do mundo?
Será que os nossos casamentos é realmente diferente dos ímpios? Será que na maneira de criar os nossos filhos somos realmente diferentes dos ímpios? Será que na maneira que programamos as nossas viagens é algo totalmente diferente dos ímpios? Porque se essa é a nossa vida, que Deus tenha misericórdia e promova o verdadeiro arrependimento. Depois de você ver a origem, nós conseguimos ver as reações das pessoas diante desse alvoroço. E temos aqui um contraste. O contraste agora é a postura de Paulo, contrastando com a postura da multidão. Por isso, o verso 28 e 29 diz assim: ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Perceba que Demétrio, ele conseguiu o que queria, com um simples discurso. E perceba também que deixou toda a cidade em alvoroço. Pulando agora alguns versos, o verso 32 e 33 diz: uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo, quando, porém, reconheceram que ele era judeu. Todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Muitos nem sabiam por que estavam gritando. Muitos nem sabiam o que é que estavam fazendo ali, mas continuaram a gritar por 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. A multidão em alvoroço, muitos participando, alguns não sabiam o que estavam fazendo, mas todos gritando por 2 horas. Em contraste, nós vemos a atitude de Paulo no verso 30 e 31, que diz: querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as ciarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. De um lado, nós estamos vendo uma multidão gritando. Do outro lado, Paulo está calmo e lúcido. De um lado, o povo grita: grande é a Diana dos Efésios. Mas Paulo continua firme. Interessante que ele quer se apresentar, mas os amigos dizem assim: Paulo, é melhor não se arriscar. É melhor você se segurar um pouco. Paulo até acreditava que se apresentando ali poderia resolver aquela situação. Mas os amigos param e dizem: esse não é o melhor caminho. Os amigos ali abriu os olhos e segurou o ímpeto de Paulo. O interessante é que quando nós olhamos para essa cena, que de um lado está a multidão gritando, uns nem sabiam por que estavam gritando, do outro lado está Paulo calmo, querendo enfrentar a multidão, e os amigos segurando Paulo, dizendo: não, Paulo, agora não é o momento. Isso nos descreve muitas vezes as nossas amizades. Nós queremos ter vida piedosa, mas a nossa vida piedosa, ela resulta em amizades piedosas. Nós entendemos que ter vida piedosa, ela deve resultar numa ação de que as nossas próprias amizades devem também refletir essa piedade. Quando nós olhamos para o texto, nós podemos ver essa realidade. Você tem com quem conversar e repartir a sua vida? Você tem com quem conversar e abrir o seu coração, rasgar a sua alma, sem medo? Pessoas que irão abrir os seus olhos, pessoas que vão lhe atrair para mais perto do Senhor, pessoas que vão caminhar com você no caminho da verdade. Será que essa é a representação das nossas amizades? Porque é uma realidade que nós temos aqui diante de Paulo, dos seus amigos, porque nós vemos que isso é a importância da igreja nas nossas vidas. É por isso que precisamos da igreja. É por isso que precisamos de amigos. É por isso que precisamos de irmãos piedosos. Pessoas que nos ajudam a ver. Pessoas que nos ajudam a crescer. Não somos glorificados, nós somos limitados. E nós precisamos de pessoas que caminham ao nosso lado, que segurem o nosso ímpeto, que nos ajudem a crescer, que nos ajudem a enxergar melhor a situação. E todos nós precisamos de ajudar de alguma forma. Todos nós precisamos ser ajudados de outra. Mas a questão é:
Você aceita ajuda? Você é do tipo que aceita ajuda? Você quer ter uma vida piedosa? Você saiu daqui com a resolução que a partir de amanhã você vai ser outra mulher, outro homem. Mas você aceita ajuda? A sua vida piedosa resulta em uma mulher e um homem que tem a humildade de aceitar ajuda. Sua piedade lhe conduz à humildade para ouvir e atender os conselhos dos seus irmãos. A sua piedade lhe conduz a ter a certeza que quando alguém lhe exorta para o crescimento no Senhor. A sua piedade lhe dá a estrutura de entender a humildade quando alguém lhe chama a atenção, é para o seu bem. Porque se nós olharmos aqui, Paulo poderia ter dito assim, ei, parou. Eu sou Paulo. Eu sou apóstolo. Vocês estão pensando que está falando com quem? Eu vou. Mas não é isso que Paulo faz. Veja que ele poderia dizer, eu sou apóstolo, e eu vou. Mas ele volta atrás e resolve esperar. Talvez seja exatamente isso que nós estamos precisando fazer. Talvez a nossa vida de piedade deve nos levar a dizer assim, está na hora de dar um passo atrás, esperar. Porque é isso que nós devemos fazer diante dos tumultos que surgem do nosso trabalho. Talvez seja isso que você precisa fazer diante do tumulto do seu casamento. Talvez seja isso que você precisa fazer diante do tumulto, dos conflitos que surgiram na sua vida. Você precisa dar um passo atrás e esperar. Acalmar o coração. Porque, na maioria das vezes, se você é como eu, nós agimos precipitadamente. Nós queremos resolver na força do nosso braço. E nós queremos e chegamos à conclusão de dizer assim, se não for do meu jeito, pastor, não vai dar certo. No final das contas, não se resolve. Porque eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que é que vai dar certo. Porque tem alguns detalhes que talvez o Senhor ainda não saiba. Deus ainda não compreendeu que se fizer dessa forma, não vai dar certo no final. E veja que muitas vezes nós somos precipitados. E muitas vezes nós falamos sem pensar. Não pensamos nas nossas palavras. Queremos que na força do braço, iremos conseguir tudo o que quer. Ou tudo o que queremos. E querendo resolver alguns tumultos, sabe o que é que acontece? Sabe o que acontece quando você começa a querer resolver alguns tumultos na força do seu braço? Você cria outro tumulto. Sabe aquela situação que está ruim, piora? É quando nós agimos precipitadamente. É quando nós não paramos e não refletimos. Porque tem hora que precisamos ser como o salmista. Onde ele diz, espera tu no Senhor. Vida de piedade. É um coração que diante dos tumultos da vida, diante das dificuldades da alma, ele clama como o salmista e diz, coração, espera tu no Senhor. É o problema no casamento, é a angústia com o marido, é na criação de filhos, é a conversão do seu filho. Talvez o que você esteja precisando e refletir com uma vida de piedade é mostrar cada vez mais para o seu coração, dizer, coração, inclinado para o mal, espera tu no Senhor. Talvez nós precisamos pregar mais ao nosso coração. Precisamos falar mais para Ele. Não seja precipitado. Não dá um passo a mais. Volta. Diante dos tumultos e do alvoroço. Diante das complicações, da angústia da nossa alma. O que o nosso coração precisa ouvir dizer, espera tu no Senhor. É o que precisamos fazer quando a nossa alma está em tumulto. Precisamos esperar. Precisamos confiar no Senhor. Porque quando queremos resolver tudo com as próprias mãos, precisamos pregar ao coração. Vida de piedade. Mulher piedosa. É a mulher que prega ao coração diariamente e diz, espera tu no Senhor. Espera no Senhor. Porque esperar é confiar no amor pactual que não falha. Ele não falhou com o seu povo. Ele não falhou com a sua palavra. Confiar nesse amor pactual é saber que o Senhor não irá falhar com as suas promessas. É esse amor que conforta o nosso coração. É
É esse temor que deve gerar na nossa vida. De saber, na certeza de confiar nesse amor pactual do nosso Deus. Porque esperar resulta em descanso para a alma. Talvez você esteja muito ansioso. E talvez você já chegou à conclusão dizendo assim: pastor, eu falo, peço, oro, leio a Bíblia, e o Senhor não me responde. Já estou cansado, não consigo ouvir. A pergunta é, Ele não respondeu ou Ele não respondeu da forma que você queria? Talvez já tenha respondido de muitas formas. Ele não respondeu da forma que você queria, mas Ele está respondendo. Será que o que precisamos falar para o nosso coração é a certeza de que, diante dos tumultos e da angústia da nossa alma, nós precisamos aprender a esperar? E sabe o que é surpreendente? O surpreendente é a solução do problema. Veja como é que o tumulto é resolvido. Porque ele vem de onde você menos espera. Quando a gente fala em solução, você chega logo à conclusão de assim, com certeza foi um crente que resolveu isso aí. Alguém enviado do Senhor de algum canto chegou para resolver esse tumulto. Deve ter sido outro apóstolo. Mas sabe o que é interessante? Que nem foi um cristão, nem foi um apóstolo, nem foi Paulo. Foi um ímpio. Veja que foi o escrivão. Verso 35 ao verso 41. Diz o seguinte: o escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrilégios, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Você percebeu aqui os argumentos do escrivão? Você percebeu como é que ele termina todo aquele alvoroço? Ele começa assim: Senhores Efésios, e para resumir, ele diz: a Diana vai continuar sendo Diana, não vai mudar. Os cristãos, eles nada fizeram, não foi eles que iniciaram o tumulto. Se Demétrio quer processo, procure os meios legais. E vocês, Efésios, resolva agora, senão vocês serão os culpados pelo tumulto. E a assembleia é dissolvida. Fácil, né? E assim, pessoal, vocês estão gritando aí, vocês não sabem nem por que vocês estão gritando, mas a Diana não vai deixar de ser Diana. Se você tem algum problema, procure os meios legais. E para começar, os cristãos nem começaram isso. E a assembleia foi dissolvida. Aí você pergunta, por que Lucas registra isso? Eu não sei, mas John Stott diz algo interessante. John Stott defende dizendo que isso é para mostrar que Roma não tem acusação contra os cristãos. John Stott vai dizer que não existe nada em Paulo que possa condená-lo. Ele defende também que é um registro com um propósito apologético. Onde nas palavras de John Stott ele diz: Roma não precisa se preocupar com os cristãos. Os cristãos não precisam se preocupar demais com os tumultos da vida. Porque a igreja continuará crescendo para a glória de Deus. O que ele nos mostra aqui é que, de acordo com ele, Roma não precisa se preocupar com os cristãos. E os cristãos, tenham paciência. Vocês não precisam se preocupar demais com os tumultos da vida, porque a igreja continuará crescendo para a glória de Deus. Você crê? Então, qual é a nossa parte nisso?
Você crê que a igreja vai continuar crescendo independentemente dos tumultos da vida? Você crê que o reino dos céus ainda continuará avançando, apesar da angústia da sua alma, das dores e das aflições que atingiram a sua casa? Você crê que o evangelho continua avançando? E qual é a nossa parte diante de tudo isso? Nós precisamos dar ouvido ao que o escrivão diz dos nossos irmãos. Porque se eu creio que o evangelho continuará avançando, se eu creio que os tumultos da vida não vão impedir o evangelho de avançar, se eu creio que nem os portões de Roma vão deter o apóstolo Paulo, ou tampouco o evangelho anunciado por ele, qual é a nossa parte nesse cenário? Se queremos ter vida piedosa, os cristãos precisam entender e se preocupar com o nosso testemunho. Porque o que o texto diz é que os cristãos não roubaram os templos, e os cristãos não difamaram a deusa. Isso é testemunho. Vida piedosa não é movimento político. Vida piedosa não é ato revolucionário. Porque o nosso projeto e o nosso objetivo não é desordem. O nosso propósito e objetivo não é derrubar governos. Porque vida piedosa passa por honrar e respeitar as autoridades. O que nós precisamos entender é que vida piedosa ela deve ser em ação e demonstrar isso em testemunho. Qual será o nosso testemunho? O que é que as pessoas estão dizendo da nossa vida? Como as pessoas estão fazendo a leitura da nossa conduta? Porque vida piedosa passa por honrar e respeitar. Diante de um período em que alguns demonizam autoridades e outros encontram nas autoridades a sua salvação, o que nós encontramos aqui é que o Estado não é a nossa esperança. Governos não é a nossa solução. A nossa missão não é cumprir a agenda política do mundo, mas a nossa missão é viver uma vida piedosa. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês, de acordo com o texto, à luz do texto, e talvez vocês vão ficar surpresas com o que eu vou lhe dizer. Sabe o que é que transformou Éfeso? Se eu disser que não foi um partido político, você acredita? O que transformou Éfeso foi o poder do Evangelho do Senhor. E por que nós colocamos a nossa confiança e descansamos na certeza que quem vai mudar a nossa vida é um partido, é um governo? Porque nós não acreditamos que quem realmente transforma a nossa nação é o Evangelho anunciado e pregado do nosso Senhor. Esse é testemunho. Essa é vida piedosa. Cristãos que ficam angustiados, mas que precisam entender que o que transformou Éfeso não foi um partido, foi o Evangelho. É lícito, irmãos, orar por governos mais justos. É lícito orar por leis mais adequadas. Mas o que faz o reino de Deus avançar é o poder do Espírito Santo de Deus. E é isso que deve descansar os nossos corações. Vida piedosa descansa nessa verdade. Nós não tememos, porque o nosso próprio Deus disse até Ciro é meu servo. Vida piedosa dá testemunho real do Evangelho. O que nos cabe é pregar e viver de forma piedosa. O escrivão não tinha nada para falar dos nossos irmãos. As pessoas têm o quê para falar de você? Qual é o seu testemunho? Talvez você esteja aí naquele desejo de assim, eu tenho que levar o meu amigo a ler a palavra. Mas enquanto ele não está lendo a Bíblia, ele está lendo você. Eu tenho que levar meu esposo a meditar mais na palavra, mas enquanto ele não está lendo a palavra, ele está lendo você. Eu tenho que levar meu filho a ter mais compromisso com o Evangelho, e enquanto ele não está lendo a palavra, ele está lendo você. Eu não sei a cidade que você mora. Eu vou falar por de Ribeirão. Qual é o seu testemunho em Ribeirão? É piedade ou não tem diferença? Ou é mais um? Queremos levar amigos a Cristo, mas não nos preocupamos com o que falamos ou com o que fazemos. Será que realmente isso é vida piedade? O que é que você está fazendo pela sua piedade? Qual é o seu real testemunho diante do Senhor?
Por isso eu quero concluir dizendo o seguinte: você vai sair daqui cheio de resoluções, de que terá mais uma vida de piedade, de que agora as coisas vão dar certo, de que agora você vai se dedicar mais. Mas e quando chegar a oposição? E quando chegar os tumultos da vida? E quando chegar o alvoroço? Como é que você vai reagir com a sua piedade? Porque por mais que Satanás mude as estratégias, o Evangelho irá triunfar. O Evangelho irá avançar. Porque perceba que, ora, ele vai lhe proteger. Ora, ele vai mandar um escrivão ímpio para nos proteger. Mas a verdade é que Deus guarda. O que nos conforta é que esse nosso Deus, esse Deus protege. Não se apartará das nossas vidas. E você pode perguntar: pastor, mas no final, e diante dos tumultos da minha vida? E diante das angústias da minha alma? E diante dos problemas que eu estou passando, a minha piedade vai servir para quê? Diante dessas coisas que acontecem no caminho que a gente não espera, quando a nossa história muda de uma hora para outra, como somos surpreendidos por determinadas situações, a certeza é que, por mais que você tenha sido surpreendido, o nosso Deus nunca é pego de surpresa. Por isso, eu não sei qual é o tumulto que você está passando. Eu poderia até citar muitos tumultos aqui, mas eu quero que você pense somente em um único tumulto. Eu quero que você lembre de um único alvoroço nessa tarde. Nós éramos inimigos de Deus e deveríamos ser condenados a um tumulto eterno, e isso é justo. Mas por graça e amor, o justo juiz mandou seu único e perfeito Filho, que se entregou na vida, entregou a sua vida no Calvário por nós. E todos os tumultos infernais que deveriam cair sobre nós, caiu sobre o seu Filho, sobre Cristo Jesus. Eu não sei qual o tumulto que você está passando, mas o que deve confortar o seu coração nessa tarde é que, se Ele nos livrou do maior tumulto das nossas vidas, como não nos livrará dos pequenos? Como não irá nos proteger? Como Ele não irá nos guardar? Precisamos confiar no amor pactual desse Deus. Aí você chega e diz assim: mas eu não estou vendo. Eu olho para um lado, para o outro, eu não consigo ver de onde vem a proteção, de onde vem o socorro. Mas se você não está vendo, saiba que você não precisa ver. Vida piedosa, mulher piedosa, ela não precisa ver de onde vem o socorro. Ela somente confia. Por isso que diante dos tumultos da vida, o socorro dele vem de onde nós menos esperamos. Eu não quero desanimar, mas eu quero lhe alertar. Eu desafio todos vocês a buscarem cada vez mais uma vida piedosa, na certeza que vida piedosa deve causar tumulto, causa alvoroço. Mas o que prezamos muitas vezes diante desses tumultos e alvoroço é olhar para o nosso coração e dizer: espera tu no Senhor, porque o socorro vem de onde a gente menos espera. Só que o nosso, ele repousa na obra de Cristo Jesus. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus, querido e amado Pai, graças rendemos a Ti. Que o Senhor aplique essa verdade, console as nossas almas, diante das angústias do nosso coração, das dores, dos medos, ansiedades, que o Senhor nos faça descansar no Senhor. Que a nossa vida de piedade seja constantemente para buscar a Tua glória, buscar o bem do nosso próximo e contribuir para o crescimento do Teu reino. Assim te oramos, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graça sobre graça.